Um milionário pagou para que um mendigo criasse seu filho. Anos depois, o seu filho ficou. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você não perderá nenhuma das histórias incríveis e emocionantes que preparamos especialmente para você. Em uma manhã fria de junho em São Paulo, Ricardo Mendes observava a cidade do alto de seu escritório na Avenida Paulista. Aos 45 anos, o empresário do ramo imobiliário havia conquistado tudo o que o dinheiro podia comprar, mas seu olhar distante revelava um vazio que nenhuma conta bancária conseguia preencher. Sobre sua mesa de mogno, a foto do pequeno Lucas, seu filho de apenas 3 anos, parecia mais um lembrete de suas falhas do que uma fonte de alegria. Desde que Marina, sua esposa, partiu para uma longa viagem espiritual pela Índia há 6 meses, deixando-o com a responsabilidade integral de criar Lucas, Ricardo sentia-se completamente perdido. As babás se revezavam, mas nenhuma permanecia por muito tempo. O menino tinha um jeito peculiar, uma sensibilidade que poucos compreendiam e Ricardo menos ainda. Naquela manhã específica, algo o impeliu a fazer algo diferente. Em vez de seu motorista, decidiu dirigir ele mesmo até a creche para buscar Lucas. No caminho, parou em uma padaria no Paraíso, um bairro tradicional da capital paulista. Foi ali que seu destino se entrelaçou com o de José. José estava sentado no meio-fio, não pedindo esmolas como muitos imaginavam, mas consertando um pequeno rádio de pilha com uma precisão impressionante. Suas mãos, calejadas pelo tempo, moviam-se com a delicadeza de um artesão. Ao seu lado, uma mochila surrada guardava suas únicas posses: algumas ferramentas, um caderno com anotações meticulosas e alguns livros bem conservados, apesar do evidente uso constante. Ricardo, normalmente alheio a seu entorno, foi atraído pela cena incomum. Aproximou-se intrigado pela concentração do homem em sua tarefa. "O senhor conserta eletrônicos?" perguntou, surpreendendo a si mesmo com um interesse genuíno em sua própria voz. José ergueu os olhos, revelando um rosto marcado pelo sol e pelo tempo, mas com um olhar vivo e inteligente. "Conserto quase tudo, doutor. Aprendi com a vida e ela é a melhor professora que já tive", respondeu com um sorriso sereno. A conversa que se seguiu mudaria para sempre a vida de ambos. José, aos 50 anos, revelou ser um ex-professor de física que, após uma série de reveses na vida, encontrou-se nas ruas. No entanto, mantinha sua dignidade e seu conhecimento, fazendo pequenos serviços de reparo para sobreviver e ajudando outros moradores de rua com seus conhecimentos. Ricardo descobriu-se fascinado pela sabedoria simples e profunda daquele homem. Em um impulso, convidou José para tomar um café, algo que jamais havia feito com um desconhecido, muito menos alguém em situação de rua. Durante a conversa, as barreiras sociais pareciam derreter como açúcar no café quente que compartilhavam. "Sabe, doutor", disse José após ouvir Ricardo desabafar sobre suas dificuldades com Lucas, "às vezes a riqueza mais valiosa que podemos dar a uma criança não está no banco, mas no tempo e na atenção que dedicamos a ela." Aquelas palavras atingiram Ricardo como um raio. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava conversando com alguém que enxergava além das aparências, alguém que compreendia a essência das coisas importantes da vida. O encontro se estendeu e Ricardo quase se esqueceu de buscar Lucas na creche. Quando finalmente se despediu de José, uma ideia começava a se formar em sua mente. Uma ideia que muitos chamariam de loucura, mas que para ele, naquele momento de clareza desesperada, parecia a única solução possível. Nos dias que se seguiram, Ricardo voltou várias vezes àquele mesmo local, sempre encontrando José com seu rádio, suas ferramentas e sua sabedoria. Cada conversa reforçava sua convicção de que havia encontrado algo especial, algo que o dinheiro não podia comprar, uma pessoa com a capacidade de ensinar valores que ele próprio havia perdido em sua busca pelo sucesso. Em uma tarde particularmente significativa, enquanto observava José explicando pacientemente a um grupo de crianças como funcionava o rádio que consertava, Ricardo tomou sua decisão. Uma decisão que mudaria não apenas sua vida e a de José, mas principalmente a de Lucas.
Uma decisão que anos mais tarde ele revisitaria com sentimentos profundamente contraditórios. O sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de tons alaranjados, quando Ricardo finalmente reuniu coragem para fazer a proposta que mudaria o destino de todos os envolvidos. O que ele não sabia era que aquele momento marcaria o início de uma jornada muito mais complexa e transformadora do que poderia imaginar. O escritório de Ricardo no último andar do edifício comercial estava silencioso naquela noite. José, agora vestindo roupas simples mas limpas, fornecidas por Ricardo, sentava-se desconfortavelmente na poltrona de couro italiano, suas mãos calejadas repousando sobre os joelhos. O contraste entre o luxo do ambiente e a simplicidade do homem era gritante. José, o que vou propor pode parecer loucura. Ricardo começou servindo 2 xícaras de café, mas peço que me escute até o final. Suas mãos tremiam levemente enquanto colocava a xícara sobre a mesa de centro. O ex-professor ajeitou-se na poltrona, seus olhos atentos revelando uma mistura de curiosidade e cautela. Durante as últimas semanas, os encontros com Ricardo haviam se tornado mais frequentes, e ele percebia que algo importante estava por vir. Quero que você crie meu filho, Ricardo disse finalmente, as palavras saindo como se tivessem vida própria. Estou disposto a comprar uma casa modesta, fornecer uma mesada mensal e garantir que vocês 2 tenham tudo o necessário. Em troca, quero que você eduque Lucas com os valores e a sabedoria que vejo em você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. José pegou a xícara de café, tomou um gole demorado, como se precisasse daquele momento para processar o que acabara de ouvir. Seus olhos percorreram a cidade iluminada através da janela panorâmica. Ricardo, começou ele, usando pela primeira vez o primeiro nome do empresário. Você tem noção do que está propondo? Está pedindo para um homem que vive nas ruas criar seu único filho? Tenho plena consciência, Ricardo respondeu, levantando-se e caminhando até a janela. Vejo como você trata as pessoas, como explica as coisas para as crianças na rua, como mantém sua dignidade mesmo nas piores circunstâncias. Meu filho precisa aprender esses valores que eu perdi no caminho. José colocou a xícara sobre a mesa e se levantou também. E a mãe do menino? Marina, ela está em uma jornada espiritual na Índia. Assinou uma procuração me dando plenos poderes sobre Lucas antes de partir. Sinceramente, não sei se ela voltará. As luzes de São Paulo piscavam como estrelas terrenas, enquanto os 2 homens permaneciam em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. José pensava em sua própria história, nas circunstâncias que o levaram às ruas, nas aulas que costumava dar, nos alunos que transformou. Você não pode simplesmente terceirizar a paternidade, Ricardo, José falou finalmente. Um filho não é um projeto que se delega. Não estou terceirizando, Ricardo respondeu rapidamente. Estou reconhecendo minhas limitações. Lucas merece mais do que um pai ausente e emocionalmente distante. Merece alguém que possa ensiná-lo a ser um homem de verdade. José caminhou pelo escritório, observando as fotografias nas paredes. Ricardo com políticos, empresários, em eventos de gala. Em nenhuma delas ele sorria verdadeiramente, exceto em uma pequena foto sobre a mesa, ele com Lucas recém-nascido. E como você explicaria isso para a sociedade? Para sua família? Para seus amigos? Diria a verdade, que contratei um tutor particular para dar uma educação diferenciada ao meu filho. Ninguém precisaria saber dos detalhes. José parou diante da foto de Lucas. O menino tinha olhos grandes e curiosos, um sorriso inocente que parecia questionar o mundo. E o que aconteceria quando ele crescesse? Quando começasse a fazer perguntas. Ricardo sentou-se novamente, passando as mãos pelo rosto em um gesto de cansaço. Ele saberia a verdade no momento certo. Quero que ele cresça entendendo o valor das coisas simples, da honestidade, do trabalho duro, coisas que você pode ensinar melhor do que eu. A noite avançava e a proposta pairava no ar como uma nuvem carregada. José sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Sua mente voltou aos anos de docência, às vidas que havia tocado, aos alunos que até hoje o procuravam para agradecer. Preciso conhecer o menino primeiro, disse José finalmente. Preciso ter certeza de que posso realmente ajudá-lo.
Ricardo assentiu, um misto de alívio e ansiedade em seu rosto. Amanhã mesmo. Podemos buscar Lucas juntos na creche. Enquanto se despediam, José carregava consigo o peso de uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de uma criança inocente. Ricardo, por sua vez, sentia uma estranha mistura de esperança e culpa, sem saber que aquela decisão o assombraria pelos anos vindouros. A cidade continuava seu ritmo frenético lá fora, indiferente ao drama que se desenrolava no escritório. O destino de 3 vidas estava prestes a se entrelaçar de uma maneira que nenhum deles poderia prever. O dia amanheceu com uma leve garoa típica de São Paulo, envolvendo a cidade em um abraço úmido e frio. Ricardo dirigia seu carro importado pelas ruas movimentadas, com José sentado desconfortavelmente no banco do passageiro. O contraste entre os 2 homens era evidente. Ricardo em seu terno italiano feito sob medida, José com roupas simples, porém limpas, fornecidas pelo empresário. Lucas é um menino especial. Ricardo quebrou o silêncio. Ele tem uma sensibilidade que não sei lidar. Às vezes parece que ele enxerga através das pessoas. José assentiu, absorvendo cada palavra. Crianças têm essa capacidade inata de perceber as verdades que nós, adultos, muitas vezes ignoramos. Chegaram à creche, um estabelecimento de alto padrão no coração dos jardins. Ricardo estacionou e, antes de sair do carro, virou-se para José. Lembre-se, para todos os efeitos, você é um amigo que está me ajudando com Lucas. José sentiu um aperto no peito. A mentira, mesmo que por um suposto bem maior, pesava em sua consciência. Mas ele assentiu, compreendendo a complexidade da situação. Entraram na creche e logo uma educadora trouxe Lucas. O menino, com seus 4 anos recém-completados, tinha cabelos castanhos encaracolados e olhos grandes e curiosos. Ao ver o pai, correu em sua direção, mas parou abruptamente ao notar José. "Quem é ele, papai?" perguntou Lucas, sua voz infantil carregada de uma curiosidade que ia além de sua idade. Ricardo se ajoelhou para ficar na altura do filho. "Este é José, um amigo muito especial que veio nos visitar." José se aproximou devagar, abaixando-se também. "Olá, Lucas. É um prazer te conhecer." O menino olhou fixamente para José por alguns segundos, como se estivesse analisando sua alma. Então, para surpresa de todos, estendeu a mão em um gesto surpreendentemente maduro. "Prazer, seu José. O senhor tem olhos bondosos." Aquela observação pegou José de surpresa. Ele sorriu, genuinamente tocado pela percepção da criança. "Obrigado, Lucas. Você tem um coração muito gentil." Ricardo observava a interação com um misto de alívio e uma pontada de ciúme que não esperava sentir. Ver seu filho se conectar tão rapidamente com José reafirmava sua decisão, mas também o fazia questionar suas próprias falhas como pai. "Que tal irmos ao parque?" sugeriu Ricardo, tentando manter a normalidade da situação. Os 3 seguiram para um parque próximo. Enquanto caminhavam, Lucas segurava a mão de Ricardo, mas seus olhos curiosos frequentemente se voltavam para José. No parque, Lucas correu para os balanços, e José o seguiu, ajudando-o a se sentar e começando a empurrá-lo gentilmente. Ricardo observava de longe, sentado em um banco. "Mais alto, seu José!" ria Lucas, sua alegria ecoando pelo parque. José sorriu, empurrando um pouco mais forte. "Está bom assim, capitão. Não queremos que você voe para o espaço." Lucas gargalhou com a brincadeira. "O que tem no espaço, seu José?" "Oh, muitas coisas incríveis." José começou a explicar sobre planetas, estrelas e galáxias, adaptando a linguagem para que Lucas entendesse. O menino ouvia fascinado, fazendo perguntas que surpreendiam até mesmo José com sua perspicácia. Ricardo, do banco, sentia uma mistura complexa de emoções. Alegria ao ver seu filho tão feliz e engajado, mas também uma profunda tristeza por perceber que nunca havia conseguido conectar-se assim com Lucas. Após algum tempo, os 3 sentaram-se para um piquenique improvisado que Ricardo havia organizado. Lucas sentou-se entre os 2 homens, ainda cheio de perguntas para José. "Seu José, onde você mora?" perguntou inocentemente. José hesitou por um momento, olhando para Ricardo. "Bem, Lucas, eu tenho morado em vários lugares diferentes. Como um aventureiro." Os olhos de Lucas brilharam. José sorriu. "Algo assim.
Aprendi muito vivendo de formas diferentes. Uau! Quero ser um aventureiro como você quando crescer. Ricardo interveio sentindo a necessidade de participar. E o que mais você quer ser quando crescer, filho? Lucas pensou por um momento. Quero ser feliz, papai, e fazer outras pessoas felizes também. Aquela resposta simples e profunda atingiu ambos os homens. José viu naquele momento o potencial incrível daquela criança. Ricardo, por sua vez, sentiu o peso de sua decisão mais do que nunca. O resto da tarde passou rapidamente, com José contando histórias que mesclavam ciência e imaginação, mantendo Lucas e secretamente Ricardo fascinado. Quando chegou a hora de partir, Lucas abraçou José fortemente. "Você vai voltar, né, seu José?" perguntou o menino, seus olhos cheios de esperança. José olhou para Ricardo, que assentiu quase imperceptivelmente. "Sim, Lucas. Eu voltarei." No caminho de volta, com Lucas adormecido no banco de trás, Ricardo quebrou o silêncio. "Então, o que você achou?" José respirou fundo, olhando pela janela a cidade que passava. "Ele é um menino extraordinário, Ricardo. Tem um coração puro e uma mente brilhante." Fez uma pausa. "Estou disposto a aceitar sua proposta, mas com uma condição." Ricardo o olhou de lado, curioso e apreensivo. "Qual?" "Você precisa fazer parte da vida dele também. Não posso e não vou substituir você. Serei um mentor, um guia, mas você precisa ser o pai." Ricardo apertou o volante, sentindo o peso daquelas palavras. Depois de um longo silêncio, respondeu: "Eu aceito." Enquanto o carro seguia pelas ruas de São Paulo, nenhum dos dois homens poderia prever as alegrias, os desafios e as reviravoltas que os aguardavam nos anos seguintes. A jornada que estavam prestes a embarcar mudaria suas vidas para sempre. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças dramáticas para as vidas de Ricardo, José e Lucas. Ricardo cumpriu sua promessa, adquirindo uma casa modesta, porém confortável, em um bairro de classe média de São Paulo. A transição não foi fácil para nenhum deles, cada um enfrentando seus próprios desafios e adaptações. José, acostumado com a liberdade das ruas, inicialmente sentiu-se claustrofóbico entre quatro paredes. Nas primeiras noites, dormia no quintal sob as estrelas, até se acostumar gradualmente com a ideia de um teto fixo sobre sua cabeça. Sua rotina, antes ditada apenas por suas necessidades imediatas, agora girava em torno de Lucas. Ricardo, por sua vez, lutava contra seus próprios demônios. A culpa por terceirizar a criação de seu filho mesclava-se com a determinação de ser mais presente. Ele começou a reservar as noites de sexta-feira e os fins de semana para passar tempo com Lucas, algo que nunca havia feito consistentemente antes. Lucas, com sua percepção aguçada, absorvia cada momento desta nova dinâmica. Sua conexão com José crescia diariamente, mas ele também notava os esforços do pai para se aproximar, criando um vínculo complexo e único com ambos os homens. Numa manhã de sábado, cerca de 6 meses após o início deste arranjo inusitado, os três estavam no quintal da casa. José havia improvisado um pequeno jardim, onde cultivava ervas e algumas verduras. Lucas, fascinado, ajudava a regar as plantas, enquanto José explicava o processo de fotossíntese, de uma maneira que uma criança de 4 anos pudesse entender. "Veja, Lucas", dizia José apontando para uma folha, "as plantas são como pequenas fábricas de comida. Elas usam a luz do sol, a água que damos a elas e o ar para fazer seu próprio alimento." Os olhos de Lucas brilhavam de curiosidade. "Então elas não precisam ir ao mercado como a gente?" José riu suavemente. "Exatamente. Elas são autossuficientes." Ricardo, sentado em uma cadeira próxima, observava a interação com um misto de admiração e uma pontada de inveja. Ele pegou-se pensando em como nunca tivera a paciência ou o conhecimento para explicar coisas assim a Lucas. "Pai", Lucas chamou de repente, tirando Ricardo de seus pensamentos. "Você sabia que as plantas fazem comida com o sol?" Ricardo sorriu, grato pela inclusão. Eu sabia um pouco sobre isso, filho, mas o tio José com certeza sabe explicar muito melhor do que eu." José, percebendo a hesitação de Ricardo, interveio. "Ei, Lucas, que tal perguntar ao seu pai sobre os diferentes tipos de construções que existem na cidade?
Aposto que ele sabe muito sobre isso. O rosto de Lucas se iluminou com a ideia de uma nova descoberta. É verdade, pai. Você sabe sobre os prédios? Ricardo sentiu uma onda de gratidão por José. Claro que sim, filho. Quer que eu te conte sobre como os arranha-céus são construídos? Enquanto Ricardo começava a explicar, de forma simplificada, sobre fundações, estruturas e elevadores, José recuou um pouco, dando espaço para o momento pai e filho. Ele sabia que era crucial manter esse equilíbrio, nunca esquecendo que seu papel era complementar, não substituir. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, uma rotina se estabeleceu. José cuidava de Lucas durante a semana, ensinando-o sobre ciências, filosofia e artes de uma maneira lúdica e acessível. As noites e fins de semana eram reservados para Ricardo, que aos poucos aprendia a se conectar verdadeiramente com seu filho. No entanto, nem tudo eram flores. Houve momentos de tensão, especialmente quando as diferenças de criação e valores entre Ricardo e José se tornavam evidentes. Um desses momentos ocorreu quando Lucas, então com 5 anos, chegou em casa após um passeio no parque com José. Pai, por que algumas pessoas dormem na rua? Perguntou Lucas inocentemente durante o jantar. Ricardo quase se engasgou com a comida. Ele lançou um olhar questionador para José, que respondeu calmamente. Encontramos um senhor dormindo em um banco do parque hoje. Expliquei ao Lucas que nem todas as pessoas têm uma casa como a nossa. Ricardo sentiu uma mistura de emoções. Preocupação com o que seu filho estava sendo exposto, mas também uma compreensão relutante de que esta era exatamente a educação que ele havia pedido a José para fornecer. Bem, filho, Ricardo começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Às vezes as pessoas passam por dificuldades e... Mas nós não podemos ajudar, interrompeu Lucas, seus olhos cheios de compaixão. Naquele momento, Ricardo percebeu que seu filho estava aprendendo lições que iam muito além do que ele jamais poderia ter ensinado sozinho. Era uma mistura de orgulho e uma sensação inquietante de que estava perdendo o controle sobre a formação do caráter de Lucas. À noite, após Lucas ter ido dormir, Ricardo e José tiveram uma longa conversa sobre limites, exposição e como equilibrar a educação de valores com a proteção da inocência infantil. Foi uma discussão difícil, mas necessária, que solidificou ainda mais o compromisso de ambos com o bem-estar de Lucas. Enquanto a cidade dormia lá fora, duas realidades muito diferentes, a do empresário milionário e a do ex-morador de rua, continuavam a se entrelaçar, formando uma tapeçaria única e complexa na vida de um menino que, sem saber, estava no centro de uma experiência social e emocional sem precedentes. Os anos passaram rapidamente e Lucas estava agora com 10 anos de idade. O menino curioso havia se transformado em um garoto inteligente, compassivo e surpreendentemente maduro para sua idade. A influência combinada de José e Ricardo moldou Lucas de maneiras que nenhum dos dois poderia ter previsto. Numa tarde de outono, Lucas voltou da escola com os olhos brilhando de excitação. Tio José, pai, tive uma ideia incrível para o projeto de ciências da escola. José, que estava lendo um livro na varanda, e Ricardo, que havia chegado mais cedo do trabalho, viraram-se para o menino com interesse. Qual é a ideia, campeão? Perguntou Ricardo, sorrindo ao ver o entusiasmo do filho. Lucas despejou sua ideia em um fôlego só. Quero criar um sistema de purificação de água usando materiais reciclados. Podemos ajudar pessoas que não têm acesso à água limpa. José e Ricardo trocaram olhares, uma mistura de orgulho e surpresa em seus rostos. Isso é uma ideia fantástica, Lucas, José elogiou. Como você chegou a ela? Lucas sentou-se entre os dois, sua energia quase palpável. Lembra quando você me contou sobre suas experiências nas ruas, tio José? E como às vezes era difícil encontrar água limpa. E aí o pai me falou sobre os projetos de construção sustentável que a empresa dele está fazendo. Eu pensei, por que não juntar as duas coisas? Ricardo sentiu uma onda de emoção. Seu filho não só estava prestando atenção em suas conversas sobre trabalho, mas também estava usando esse conhecimento para tentar ajudar os outros. Era um lembrete poderoso de que sua decisão, anos atrás, estava dando frutos inesperados e maravilhosos. Vamos trabalhar nisso juntos, propôs Ricardo.
Posso trazer alguns materiais do escritório que podem ser úteis. E eu posso ajudar com a parte científica, acrescentou José. Vamos pesquisar métodos de filtragem e fazer alguns experimentos. Nas semanas que se seguiram, a casa se transformou em um pequeno laboratório. A mesa da sala ficou coberta de filtros improvisados, garrafas PET cortadas, areia, carvão ativado e diversos outros materiais. Lucas absorvia cada informação, fazendo perguntas perspicazes e propondo soluções criativas. Uma noite, enquanto Lucas dormia exausto após um dia inteiro de experimentos, Ricardo e José conversavam na cozinha. Ele é realmente extraordinário, disse Ricardo, um tom de admiração em sua voz. Às vezes me pergunto se teria se tornado assim se você o tivesse criado sozinho, José completou suavemente. Ricardo assentiu, um misto de gratidão e culpa em seus olhos. Sim, não posso deixar de pensar que fiz a escolha certa, mesmo que às vezes ainda me sinta inadequado. José colocou uma mão reconfortante no ombro de Ricardo. Você é o pai dele, Ricardo. Nunca duvide disso. O que fizemos aqui foi criar uma família não convencional, mas uma família ainda assim. Lucas tem o melhor de nós dois. Ricardo sorriu, grato pela compreensão de José. Você tem razão. E falando em família, recebeu alguma notícia de Marina? A menção da mãe de Lucas trouxe uma sombra aos olhos de ambos. Marina, que partira para sua jornada espiritual anos atrás, mantinha contato esporádico. Suas ligações e e-mails eram raros, e embora expressasse amor por Lucas, parecia cada vez mais distante da realidade da vida do filho. Nada além do cartão de aniversário do mês passado, respondeu José. Lucas perguntou por ela ontem. Ricardo suspirou. O que você disse a ele? A verdade, que sua mãe o ama, mas está em uma jornada de autoconhecimento, que às vezes as pessoas precisam de tempo para encontrar a si mesmas. Ricardo assentiu, grato mais uma vez pela sabedoria de José em lidar com questões delicadas. O projeto de ciências de Lucas foi um sucesso retumbante. Não apenas ganhou o primeiro lugar na feira da escola, mas também atraiu a atenção de uma ONG local que trabalhava com comunidades carentes. Lucas foi convidado para apresentar sua ideia em um evento beneficente. No dia da apresentação, Lucas estava nervoso, mas determinado. Ricardo e José estavam na primeira fila, observando com orgulho, enquanto o menino explicava seu projeto com clareza e paixão. Quando Lucas falou sobre como a ideia nasceu das experiências de vida de seus dois pais, houve um momento de confusão na plateia, seguido por sorrisos de compreensão e aprovação. Após a apresentação, um representante da ONG se aproximou deles. Seu filho é incrível, disse ele dirigindo-se a Ricardo e José. Gostaríamos de implementar esse projeto em algumas comunidades. Seria possível contar com a participação de vocês? Lucas olhou para Ricardo e José, seus olhos implorando por aprovação. Os dois homens trocaram olhares e sorriram. Claro que sim, respondeu Ricardo. Será um projeto de família. Enquanto saíam do evento, Lucas caminhava entre Ricardo e José, segurando as mãos de ambos. Naquele momento, os três entenderam que, apesar das circunstâncias não convencionais, haviam formado uma unidade familiar forte e amorosa. O futuro ainda guardava desafios. A ausência de Marina, as inevitáveis perguntas sobre sua situação familiar única, os desafios da adolescência que se aproximava. Mas naquela noite, caminhando sob as estrelas de São Paulo, Ricardo, José e Lucas sentiam-se prontos para enfrentar qualquer coisa juntos. Os anos seguintes trouxeram mudanças significativas para a vida de Lucas. Agora, com 15 anos. O menino curioso havia se transformado em um adolescente pensativo e idealista, com uma compreensão do mundo que ia além de sua idade. No entanto, com a maturidade, vieram também as inevitáveis perguntas sobre sua situação familiar única. Numa tarde de domingo, enquanto a família desfrutava de um churrasco no quintal, uma tradição que haviam estabelecido ao longo dos anos, Lucas finalmente verbalizou as dúvidas que vinham crescendo em sua mente. Pai, tio José, começou ele, sua voz tremendo ligeiramente. Eu preciso entender algo. Como exatamente vocês se conheceram? E por que o tio José veio morar conosco? Ricardo e José trocaram olhares tensos.
Eles sabiam que esse momento chegaria eventualmente, mas ainda assim se sentiam despreparados. Ricardo respirou fundo. Lucas, filho, acho que está na hora de termos uma conversa séria. Há coisas sobre nosso passado que você precisa saber. Nos minutos que se seguiram, Ricardo e José, alternando-se na narrativa, contaram a história completa a Lucas. Falaram sobre o encontro inesperado, a proposta inusitada e como tudo começou. Lucas ouviu em silêncio, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Quando terminaram, o silêncio pesou sobre eles. Lucas se levantou abruptamente, seus olhos marejados. Então, tudo isso foi uma mentira? Uma experiência? Não, Lucas, José interveio rapidamente. O amor que temos por você, tudo o que vivemos juntos, isso é real. Mas você não é realmente meu tio, Lucas rebateu sua voz trêmula. E você, ele se virou para Ricardo. Você me deu para ele criar? Como se eu fosse um objeto. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Não foi assim, filho. Eu pensei que estava fazendo o melhor para você. O melhor para mim? Lucas gritou, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Mentir para mim por 15 anos foi o melhor. Antes que qualquer um dos homens pudesse responder, Lucas correu para dentro da casa, batendo a porta de seu quarto. Ricardo fez menção de segui-lo, mas José o deteve. Dê um tempo a ele. Precisa processar tudo isso. Os dias que se seguiram foram tensos. Lucas se fechou mal falando com Ricardo ou José. Na escola, seus professores notaram uma mudança em seu comportamento. Normalmente participativo e alegre, agora retraído e distante. Uma semana após a revelação, José encontrou Lucas sentado na varanda tarde da noite, olhando para as estrelas. "Posso me juntar a você?" perguntou suavemente. Lucas deu de ombros, um gesto que José interpretou como permissão. Sentou-se ao lado do garoto, respeitando seu espaço. "Sabe", José começou após alguns minutos de silêncio, "quando seu pai me fez aquela proposta anos atrás, eu achei que ele era louco." Lucas olhou para ele, intrigado apesar de sua mágoa. "Eu tinha perdido tudo na vida", José continuou. "Meu emprego, minha casa, minha família. Vivia nas ruas, sem esperança. E então, de repente, esse empresário milionário me oferece uma chance de recomeçar, de fazer a diferença na vida de uma criança." "Por que você aceitou?" Lucas perguntou, sua voz baixa. José sorriu tristemente. "No início, admito, foi pela oportunidade de ter um teto, comida. Mas quando te conheci, tudo mudou. Você se tornou meu propósito, Lucas. Criar você, te ver crescer, se tornar esse jovem incrível que é hoje. Isso me salvou de maneiras que você não pode imaginar." Lucas ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras. "Mas e meu pai? Por que ele fez isso?" "Seu pai", José suspirou, "é um homem complexo. Ele te ama profundamente, Lucas. Nunca duvide disso. Mas ele reconheceu suas próprias limitações. Queria te dar algo que ele achava que não podia oferecer sozinho." "E minha mãe?" Lucas perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. José hesitou. "Sua mãe, ela está em sua própria jornada. Nem sempre entendemos as escolhas dos outros, mas isso não diminui o amor que ela sente por você." Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Lucas. José, cautelosamente, colocou um braço ao redor dos ombros do garoto. Para seu alívio, Lucas não se afastou. "Eu sei que estamos pedindo muito", José disse suavemente. "Pedir que entenda decisões de adultos tomadas antes mesmo de você nascer. Mas quero que saiba, Lucas, que cada momento, cada lição, cada risada que compartilhamos, tudo isso foi real. Você não é um experimento para nós. Você é nosso filho, nosso garoto, nossa família." Lucas finalmente se virou e abraçou José, soluçando contra seu peito. José o segurou firmemente, suas próprias lágrimas caindo silenciosamente. De dentro da casa, Ricardo observava a cena pela janela, seu coração pesado com culpa, mas também cheio de gratidão pela conexão que José e Lucas compartilhavam. Ele sabia que tinha muito a reparar, muitas conversas difíceis pela frente, mas vendo seu filho encontrar conforto nos braços de José, Ricardo sentiu uma centelha de esperança.
Talvez juntos eles pudessem superar isso e se tornar uma família ainda mais forte. A jornada de cura estava apenas começando, mas naquela noite estrelada, um primeiro passo crucial havia sido dado. Os meses que se seguiram à revelação foram um período de ajuste e reflexão para todos. Lucas, agora ciente de toda a verdade, oscilava entre momentos de compreensão e surtos de raiva e confusão. Ricardo e José, por sua vez, se esforçavam para manter a estabilidade familiar, enquanto lidavam com suas próprias culpas e incertezas. Em uma tentativa de reconexão, Ricardo decidiu tirar uma licença prolongada do trabalho para passar mais tempo com Lucas. Foi durante esse período que pai e filho começaram a verdadeiramente se conhecer, sem as barreiras das mentiras passadas. Numa tarde, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera, Lucas quebrou um longo silêncio. Pai, eu entendo por que você fez o que fez. Mais ou menos. Mas ainda dói saber que você não acreditava ser capaz de me criar sozinho. Ricardo parou, virando-se para encarar o filho. Lucas, eu cometi muitos erros. O maior deles foi duvidar de mim mesmo como pai. Mas quero que saiba que cada decisão, por mais equivocada que possa ter sido, foi tomada por amor a você. Lucas assentiu lentamente, processando as palavras. E o tio... Quer dizer, José, como você sabia que podia confiar nele? Ricardo sorriu tristemente. Às vezes a vida nos apresenta pessoas que mudam tudo. José era, uma dessas pessoas. Eu vi nele uma sabedoria e uma bondade que eu queria para você. Foi um risco, sim, mas um que, olhando para trás, sou grato por ter tomado. Enquanto isso, José enfrentava seus próprios desafios. Sem Lucas para cuidar em tempo integral, ele se viu questionando seu papel e lugar na família. Foi nesse momento que decidiu retomar sua antiga paixão pelo ensino, começando a dar aulas voluntárias em um centro comunitário local. Uma noite, Lucas encontrou José preparando materiais para sua aula do dia seguinte. "Posso ajudar?" ofereceu timidamente. José olhou surpreso, mas feliz. "Claro, senta aqui." Enquanto trabalhavam juntos, Lucas perguntou: "José, você já se arrependeu de ter aceitado a proposta do meu pai?" José parou o que estava fazendo, refletindo por um momento. "Houve momentos difíceis, sim. Momentos em que me perguntei se estava fazendo a coisa certa. Mas então eu olhava para você, via o menino incrível que estava se tornando, e sabia que não trocaria essa experiência por nada no mundo." Lucas sorriu, o primeiro sorriso genuíno em semanas. "Sabe, mesmo sabendo de tudo agora, eu ainda te vejo como meu tio. Meu segundo pai, na verdade." Os olhos de José se encheram de lágrimas. "E você sempre será meu filho, Lucas. Sempre." A verdadeira virada aconteceu quando Marina, a mãe de Lucas, retornou inesperadamente de sua longa jornada espiritual. Sua chegada trouxe à tona emoções conflitantes para todos. Lucas, inicialmente hesitante, logo se viu fascinado pelas histórias de sua mãe sobre suas viagens e experiências. Marina, por sua vez, ficou impressionada com o jovem maduro e compassivo que seu filho havia se tornado. "Você fez um trabalho incrível com ele", ela disse a Ricardo e José durante uma conversa tensa, mas necessária. Eu sinto muito por ter ficado longe por tanto tempo." Ricardo, que por anos havia guardado ressentimentos em relação a Marina, sentiu sua raiva se dissipar. "Todos nós cometemos erros, Marina. O importante é que estamos todos aqui agora por Lucas." A presença de Marina trouxe uma nova dinâmica à família. Inicialmente, houve momentos de ciúme e insegurança, especialmente por parte de José, que temia perder seu lugar. No entanto, para a surpresa de todos, foi Lucas quem ajudou a estabelecer um novo equilíbrio. "Vocês são minha família", declarou ele durante um jantar olhando para Ricardo, José e Marina. "Todos vocês. É diferente, é complicado, mas é nosso. E eu não mudaria isso." Essas palavras marcaram um ponto de virada. A família não convencional começou a encontrar seu ritmo, cada membro desempenhando um papel único na vida de Lucas. Ricardo, agora mais presente, se tornou um confidente e mentor para as ambições futuras de Lucas. José continuou sendo o porto seguro emocional e intelectual, sempre pronto com um conselho sábio ou uma perspectiva diferente. Marina trouxe uma nova dimensão de espiritualidade e visão de mundo.
enriquecendo as discussões familiares com suas experiências globais. À medida que Lucas se aproximava do final do ensino médio, ele refletia sobre a jornada única que sua família havia percorrido. As mentiras e segredos do passado, embora ainda dolorosos, haviam dado lugar a uma honestidade e abertura que fortaleceram seus laços. Em uma noite estrelada, sentados na varanda da casa que havia sido palco de tantas memórias, Lucas olhou para seus 3 pais e sorriu. "Sabem", ele disse, "acho que entendo agora. Tudo isso foi um ato de amor. Complicado, imperfeito, mas amor mesmo assim." Ricardo, José e Marina trocaram olhares emocionados. Naquele momento, eles sabiam que, apesar de todos os desafios e erros do passado, haviam conseguido criar algo verdadeiramente especial. Uma família unida pelo amor, compreensão e aceitação mútua. Enquanto a noite avançava, a família continuou conversando, rindo e planejando o futuro, unidos por um vínculo que transcendia o sangue ou as convenções sociais. Era uma família forjada por escolhas, moldada por desafios e fortalecida pelo amor incondicional. O tempo passou, e Lucas, agora com 18 anos, estava prestes a se formar no ensino médio. A dinâmica familiar havia se estabilizado, com Ricardo, José e Marina formando uma tríade de apoio única em torno do jovem. No entanto, o destino tinha outros planos para testar os laços que haviam construído tão cuidadosamente. Numa manhã de domingo, enquanto a família desfrutava de um brunch tardio, Ricardo recebeu uma ligação que mudaria tudo. Seu rosto empalideceu visivelmente enquanto ele ouvia o interlocutor. "O que houve, pai?" Lucas perguntou, preocupação evidente em sua voz. Ricardo desligou o telefone, sua mão tremendo ligeiramente. Era do hospital. "Aparentemente, tenho um problema grave de saúde que requer atenção imediata." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. José foi o primeiro a se recuperar do choque. "Que tipo de problema, Ricardo? O que os médicos disseram?" Eles descobriram uma condição rara no meu sistema imunológico. Preciso de um transplante de medula óssea com urgência." A notícia caiu como uma bomba sobre a família. Lucas, sentindo o peso da situação, perguntou com voz trêmula: "E agora? O que podemos fazer?" Marina, com sua serenidade recém-adquirida, sugeriu: "Primeiro vamos todos respirar fundo. Ricardo, quais são os próximos passos que os médicos recomendaram?" Ricardo explicou que precisaria fazer exames adicionais e que a busca por um doador compatível começaria imediatamente. "O problema é que meu tipo de tecido é raro. As chances de encontrar um doador não aparentado são muito baixas." Foi nesse momento que José, sempre o prático, fez a pergunta que mudaria tudo. "E quanto ao Lucas? Ele não seria potencialmente compatível sendo seu filho biológico?" Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Lucas, que até então parecia em choque, falou com determinação: "Eu quero fazer o teste. Se eu puder ajudar, vou fazer isso." Os dias que se seguiram foram um turbilhão de consultas médicas, exames e ansiedade. A família se revezava para acompanhar Ricardo ao hospital, enquanto Lucas passava por seus próprios testes de compatibilidade. Durante esse período, Lucas enfrentou um turbilhão emocional. Por um lado, estava determinado a ajudar seu pai biológico. Por outro, sentia-se confuso sobre suas próprias emoções. Uma noite, incapaz de dormir, ele procurou José. "José", começou hesitante, eu me sinto culpado." José o olhou com preocupação. "Culpado? Por que, meu filho?" Porque uma parte de mim está com medo. E se eu for compatível? E se a cirurgia for perigosa? Eu quero ajudar o pai, mas estou assustado." José abraçou Lucas firmemente. "Lucas, escute, é completamente normal sentir medo. Isso não diminui o amor que você sente pelo seu pai. Ser corajoso não significa não ter medo, significa agir apesar do medo." Enquanto isso, Ricardo lutava com seus próprios demônios. A culpa por potencialmente colocar seu filho em risco se misturava com a esperança de uma cura. Foi Marina quem o ajudou a encontrar equilíbrio. "Ricardo", ela disse suavemente durante uma de suas visitas ao hospital, "você precisa se perdoar. Tudo o que fizemos no passado nos trouxe até aqui. Lucas é um jovem forte e compassivo, em grande parte graças às escolhas que fizemos.
Confie nele. Confie em nós. A espera pelos resultados pareceu interminável. Quando finalmente chegaram, foi como se o tempo parasse. Lucas era, de fato, compatível. A notícia foi recebida com uma mistura de alívio e apreensão. Ricardo, embora grato, hesitou. Lucas, você não precisa fazer isso. É um procedimento sério, com riscos. Mas Lucas estava resoluto. Pai, eu quero fazer isso. Não apenas por você, mas por nossa família. Por tudo o que construímos juntos. Os preparativos para o transplante começaram imediatamente. José e Marina se tornaram pilares de força, coordenando logística, oferecendo apoio emocional e mantendo a família unida. Na véspera da cirurgia, a família se reuniu no quarto de hospital de Ricardo. O ar estava carregado de emoção. Quero que vocês saibam, Ricardo começou sua voz embargada, que não importa o que aconteça amanhã, vocês são a melhor coisa que já me aconteceu. Lucas, filho, você é mais forte e mais sábio do que eu jamais fui na sua idade. José, Marina, não tenho palavras para expressar minha gratidão. Lucas segurou a mão do pai. Pai, lembra quando eu descobri a verdade sobre nossa família? Eu estava tão confuso, tão magoado. Mas agora eu entendo. Cada escolha, cada desafio nos trouxe até aqui. Somos uma família. Não importa o que aconteça. José e Marina se juntaram ao abraço, formando um círculo de amor e apoio ao redor de Ricardo e Lucas. Naquele momento, todas as dúvidas, mágoas e arrependimentos do passado pareciam insignificantes diante do amor que os unia. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, a família Mendes Silva, como haviam decidido se chamar, enfrentava seu maior desafio com coragem, unidos por laços que iam além do sangue ou da convenção. O amanhã traria incertezas, mas eles sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. A manhã da cirurgia chegou, trazendo consigo uma mistura de esperança e apreensão. O hospital estava em silêncio, quebrado apenas pelo som suave dos equipamentos médicos e os passos apressados da equipe de saúde. Lucas e Ricardo foram preparados em salas separadas. José ficou ao lado de Lucas, enquanto Marina acompanhava Ricardo. A separação, embora necessária, pesava sobre todos eles. Antes de ser levado para a sala de cirurgia, Lucas pediu um momento com José. José, ele disse, sua voz tremendo ligeiramente, se algo acontecer comigo... José o interrompeu gentilmente. Nada vai acontecer, Lucas. Você é forte, mais forte do que imagina. Eu sei, mas... Quero que saiba que você sempre será meu pai também. Não importa o que aconteça. Os olhos de José se encheram de lágrimas. Ele abraçou Lucas firmemente, palavras desnecessárias naquele momento de pura conexão emocional. Na outra sala, Ricardo segurava a mão de Marina, seus olhos revelando uma mistura de medo e determinação. Marina, ele sussurrou, obrigado por estar aqui, por voltar para nossas vidas. Ela sorriu suavemente. Sempre foi aqui que eu deveria estar, Ricardo. Só precisei de tempo para entender isso. As horas que se seguiram foram as mais longas que a família já havia experimentado. José e Marina se revezavam na sala de espera, compartilhando momentos de silêncio contemplativo e conversas profundas sobre o passado, o presente e o futuro incerto. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o cirurgião apareceu com notícias. A operação havia sido um sucesso. Tanto Lucas quanto Ricardo estavam estáveis e se recuperando bem. O alívio que inundou a sala de espera era palpável. José e Marina se abraçaram, lágrimas de alegria correndo livremente por seus rostos. Os dias seguintes foram de recuperação lenta, mas constante. Lucas, sempre resiliente, foi o primeiro a se levantar, insistindo em visitar Ricardo assim que os médicos permitiram. Quando entrou no quarto do pai, apoiado por José, o momento foi carregado de emoção. Ricardo, ainda pálido, mas com os olhos brilhantes, estendeu a mão para o filho. Lucas, ele disse sua voz rouca, você me deu mais do que a vida. Você me deu uma segunda chance. Lucas segurou a mão do pai, sentindo a força do vínculo entre eles. Nós demos uma segunda chance um ao outro, pai. A todos nós. Nas semanas que se seguiram, a família se revezou nos cuidados com Ricardo e Lucas. O apartamento que antes parecia grande demais para Ricardo,
agora estava cheio de vida, com José, Marina e Lucas temporariamente morando lá para facilitar a recuperação. Foi durante esse período de convivência intensa que as últimas barreiras entre eles caíram. Conversas profundas aconteciam nas madrugadas, quando o sono tardava a chegar. Risos ecoavam pela casa durante as refeições compartilhadas. Lentamente, eles estavam não apenas se curando fisicamente, mas emocionalmente. Um mês após a cirurgia, numa tarde ensolarada, a família decidiu fazer um piquenique no terraço do edifício. Enquanto desfrutavam da vista de São Paulo, Ricardo fez um anúncio surpreendente. Estive pensando, ele começou olhando para cada um deles, em usar parte da minha fortuna para criar uma fundação. Uma que ajude famílias não convencionais como a nossa, que ofereça suporte legal, emocional e financeiro para pessoas que estão formando laços além do sangue. A ideia foi recebida com entusiasmo. Lucas, especialmente, ficou animado com a possibilidade de ajudar outras pessoas que pudessem estar passando por situações semelhantes. "Isso é incrível, pai!" exclamou. "Posso ajudar?" "Talvez compartilhar nossa história." José sorriu orgulhoso. "Essa é uma ideia maravilhosa, Ricardo. Conte comigo para ajudar no que for preciso." Marina, com lágrimas nos olhos, acrescentou: "Isso pode fazer uma diferença real na vida de tantas pessoas." "Estou dentro também." Enquanto o sol se punha sobre a cidade, lançando um brilho dourado sobre eles, a família Mendes Silva sentiu que estava no limiar de um novo capítulo. Eles haviam enfrentado mentiras, separações, doenças e medos, mas emergiram mais fortes, mais unidos. Lucas, olhando para os 3 adultos que o criaram, cada um à sua maneira única, sentiu uma onda de gratidão. "Sabem", ele disse, chamando a atenção de todos, "acho que sempre soube, no fundo, que nossa família era especial. Mas agora entendo o quanto. Não é o sangue que faz uma família, é o amor, a escolha de estar presente, de lutar uns pelos outros." Ricardo, José e Marina trocaram olhares emocionados. Cada um deles havia cometido erros, tinha arrependimentos, mas naquele momento, tudo parecia estar no lugar certo. "Para a família Mendes Silva", propôs Ricardo, erguendo seu copo de suco. "Imperfeita, não convencional, mas nossa. Para a família." Todos ecoaram, seus copos se encontrando no ar. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, envolvendo a cidade em um manto de luzes cintilantes, a família permaneceu no terraço, conversando, rindo e planejando o futuro. Um futuro que, apesar das incertezas, eles enfrentariam juntos, unidos por laços mais fortes que o sangue, forjados através de desafios e escolhas difíceis e, acima de tudo, um amor incondicional. E assim, a história da família Mendes Silva continuou. Não um final, mas um novo começo. Um testemunho vivo de que o amor, em todas as suas formas complexas e inesperadas, tem o poder de curar, unir e transformar vidas.